Então, cada vez que eu passava pelo corredor, aquele cômodo chamava atenção e me dava um certo receio, né? Dava medo. Não um medo forte, mas era um receio. Era como se alguma coisa não muito legal tivesse lá. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal O Invisível em Mim. E esse canal foi feito para contar um pouco das minhas experiências espirituais e também trazer algumas coisas, estudos voltados para essa parte. Então eu vou começar com mais um caso, né? Mais coisas que acontece e que a gente não tem explicação. Quer dizer, algumas a gente tenta dar explicação, né? Mas nem todas têm essa explicação. Se alguém quiser dar uma explicação científica para as coisas, fiquem à vontade nos comentários, que eu vou olhar com carinho, né? E ver o que agrega à minha vida. Então vamos lá. Esse é um caso da minha segunda casa. Eu já contei da minha primeira, né? Que foram poucas. Mas essa segunda casa foram muitas experiências dentro dela. Nessa época, a minha irmã já estava no centro espírita e eu também comecei a frequentar o centro espírita. Quando eu me mudei para essa casa, eu tinha 9 anos de idade e eu comecei a frequentar o centro espírita com 12. Mas muitos fenômenos já aconteciam antes, né? Como aconteceu na casa anterior, algumas coisas, nessa aconteceu muito mais. Então eu tinha 12 anos e a minha irmã mais velha, e a minha irmã tinha de 17 anos para 18, mais ou menos. E ela fez todo o ensino, né, espírita, inclusive ela participou de mesa e tudo. Eu não cheguei nessa parte. Então eu vou contar o que acontecia nessa casa. Algumas coisas, tá? Eu não vou, algumas coisas que eu acho interessante. Então teve uma época que a minha irmã, ela morou, né? Ela morou fora, ela se casou. E aí ela voltou para casa. Ela acabou ficando no quarto onde era a nossa biblioteca. E nessa biblioteca, antes de ela voltar, eu já passava pela biblioteca e eu já olhava para dentro da biblioteca porque aquilo me chamava atenção. É como se tivesse espíritos lá dentro daquela biblioteca. Então, cada vez que eu passava pelo corredor, aquele cômodo chamava atenção e me dava um certo receio, né? Dava medo. Não um medo forte, mas era um receio. Era como se alguma coisa não muito legal tivesse lá. E aí eu compartilhei isso com o pessoal da casa, né? A minha mãe, no caso, ela concordou, ela achou que não era bom, não era gostoso passar por ali, era desagradável. E nós todos concordamos em fechar a porta da biblioteca para que cada vez que a gente passasse não tivesse que olhar, não tivesse que sentir medo, tá? E assim, depois de algum tempo, nessa biblioteca, a gente lá tinha uma janela, né? Uma janela grande. Ela até entrava a iluminação, só que ela era voltada para a parede do vizinho, da casa do vizinho. Então não entrava sol. Conversando com a minha mãe na época, a gente chegou em comum acordo que a gente abriu uma janela para o outro lado dessa biblioteca para que entrasse sol e mais claridade dentro do cômodo. Porque a gente achava que tinha coisas ali e influências. E pelo meio que a gente estuda a espiritualidade, aonde tem escuridão, onde é mais escuro, úmido, sujo, ficam presenças ali não muito legais. E deu uma melhorada depois que a gente abriu essa janela.
Mas mesmo assim, a gente ainda deixava a porta fechada. O que tinha lá dentro não era legal. Então, depois a minha irmã voltou para casa e antes ela dormia também no quarto comigo, mas quando ela saiu, né, eu era adolescente e ela era mais jovem e tal. E aí, quando ela voltou, já era jovem. E aí a gente não se dava bem, assim, de estar junto, né? Então, ela foi para a biblioteca e transformou aquela biblioteca no quarto dela. Então, teve algumas coisas que aconteceram ali. Por exemplo, uma vez ela acordou de manhã cedo e quando ela botou os pés no chão, o quarto inteiro estava cheio de água. Cheio de água mesmo, assim, né? Parecia que tinham ligado ou tinham botado um balde e largado água no chão. Ela molhou os pés, achou estranho e foi falar comigo, com a minha mãe. E a gente achou estranho também. E aí foi N coisas que a gente pensou, né? Porque a minha irmã era sonâmbula, ainda tinha isso. E, e aí a gente pensou, tu veio sonâmbula, jogou água, a gente pensou até que era xixi, que ela poderia ter feito xixi no chão do quarto, mas não era, era água mesmo. Só que era muita água, muita água. Para, por exemplo, ela pegar um copo, uma jarra e colocar a água no chão, né? Sonâmbula. A gente pensou, se ela foi sonâmbula, ela pegou muita coisa, só que não tinha balde de água, não tinha nada molhado. A minha mãe sempre teve o sono leve, ela não escutou em nenhum momento ninguém circulando no corredor, né? Minha mãe acordava fácil, assim, então qualquer barulho ela escutaria e já teria visto isso. E tudo foi muito estranho, assim, né? Mas até aí a gente achou, de repente, que ela estava sonâmbula e fez isso. Tudo bem. Em uma outra ocasião, a impressora da minha irmã, no quarto dela, pifou. E aí ela chamou o técnico para vir arrumar a impressora. E quando ele começou a botar a mão na impressora, ela começou a funcionar, né? Porque ele estava abrindo para ver o que estava acontecendo dentro da impressora. E a impressora ligou e começou a funcionar do nada. E aí o técnico olhou e estava fora do fio, não estava ligada na energia. O técnico não quis mais ficar lá no quarto e ele foi embora. Ele não arrumou a impressora. E a gente achou muito estranho, né? Depois que ele falou pra gente assim. Se tem alguma explicação, a gente não sabe. Até hoje, a gente coloca como uma coisa que destinada ao sobrenatural, talvez. Não sei, por isso que eu falei que se tiver alguém que saiba que o eletrônico funciona sem estar na energia, coloque aí nos comentários. Eu não conheço, né? Então, às vezes a gente pode destinar isso a uma coisa sobrenatural e não é uma coisa comum. Acho que é isso, gente. Assim, eu não lembro de outra experiência, tá? Pode ser até que tenha, mas no momento agora eu não tô lembrando. E assim que eu souber ou lembrar de mais alguma coisa, eu trago aqui pra vocês. Então, vocês também tiveram experiências parecidas ou experiências diferentes? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz de ler e acompanhar e ver as histórias de vocês também, né? E no fundo, o que a gente não quer é achar que né? Achar que a gente tá pirando. Que são coisas só da mente, será? São coisas da espiritualidade, né? Do outro universo que a gente não conhece, do universo invisível? Não sabemos ainda, né? E eu busco essas respostas, como muita gente que eu conheço também busca. E quem sabe um dia a gente vai encontrar. Ok?
Então tá, até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.